Chega mais nação, vamos ver aqui um corte do Futebol 360 e tudo sobre o nosso Flamengo, porque essa vitória vai render hoje e a semana toda. Crédito de imagem a ESPN, Grupo Disney, o link abaixo na descrição e vamos ver tudo agora. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, se você não for inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque o like ajuda demais nós. E o vídeo tá como todos nós gostamos, tudo sobre o nosso Mengão. E o Malvadão fez o dever de casa, simples, o básico, o necessário. Tá bom, tá ótimo. Faltou um detalhe aqui e outro ali, mas a gente vai corrigindo no decorrer do percurso e a gente vai chegar lá na final, hein? Vamos chegar em primeiro agora do grupo e chegar na final para conquistar mais um título e ser tetra na Libertadores esse ano. Vamos conferir lá. De La Cruz, dá um tapinha para Alexandro. Bruno Henrique ali dentro da grande área fica pedindo. Aí De La Cruz girou para cima da marcação. A tentativa, Alexandro, jogadaça, a bola sobrou e agora Luiz Araújo! Eu acho que a gente não queria estar nessa situação, né? A gente tá jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entrar ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Mas encaramos com o final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, muito competindo muito. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então vamos bem tenso, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Jogaram juntos agora esses jogos e o que nós temos que ver é como o Arrasca está correndo, como o Arrasca está fisicamente na melhor forma que eu vi nos últimos 5 ou 6 anos. E o Pedro precisa chegar nessa forma. A hora que o Pedro chegar na forma física ideal, no seu 100%, ele vai nos dar para a equipe o que a equipe precisa. E todo mundo pode fazer. Todo mundo, só precisamos que ele esteja do mesmo nível físico que os seus companheiros no dia a dia. O Felipe Luiz cobrando aí, não sei se foi uma cobrança, mas dizendo que a razão do Pedro ainda não iniciar os jogos pelo Flamengo é a razão física, a questão física. O Pedro, enquanto não estiver voando, não vai começar os jogos. Com um chroma aqui atrás, ou essa paisagem é tão real quanto o futebol do Mengão ontem à noite, Eugênio? Eugênio, o que você destacaria pra gente da vitória do Flamengo? Uma vitória incontestável, gol marcado no início do Léo Ortiz. Já deixava claro que seria uma noite sem maiores sustos, noite de Maracanã lotado. O Flamengo que, se não vencesse ontem, teria se complicado, mas venceu com extrema facilidade e jogando um grande futebol. O que você sentiu do ambiente daqui para frente? O que o rubro-negro, a partir dessa vitória tranquilizadora, projeta? Então, ele projeta a classificação em primeiro lugar, na classificação para a próxima fase da Libertadores. Em primeiro lugar, que eu digo na ordem, tá? Não que o Flamengo necessariamente vai ser o líder do grupo. Isso pode acontecer, mas no primeiro momento, ufa, alcançou o objetivo, que era não só ganhar da LDU, mas ganhar da LDU fazendo 2 gols de diferença, para que ultrapassasse a própria LDU no saldo de gols, que é decisivo, primeiro critério de desempate, então, porque pode haver um empate triplo em 11 pontos, né? Caso o Flamengo, e vai vencer, vença o Táchira na próxima rodada, e a LDU em casa vença o Central Córdoba, aí todo mundo vai para 11 pontos, e a decisão vai para o saldo de gols. Então é importante que o Flamengo ontem fizesse esses 2 gols de vantagem
vantagem para superar a própria LDU. E aí, aconteça o que acontecer, vencendo mesmo por 1-0 que seja o Táchira, a LDU e o Central Córdoba vão se enfrentar. Um dos dois ou vão permanecer com o mesmo saldo de gols, ou um dos dois vai superar e o outro vai ficar para trás, e o Flamengo está classificado. Eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar e ganhar bem o Central Córdoba, e em a LDU ganhando o Táchira, e em a LDU ganhando o Central Córdoba, o Flamengo deve ser o primeiro lugar do grupo. Vai precisar que a LDU faça a parte dela. Mas sim, a gente via agora há pouco ali o Filipe Luiz. Eu acho que a grande questão do jogo de ontem, Plihal, é o Pedro. Porque o Filipe vai para o jogo, ele assume um risco grande de, se não desse certo, ser muito criticado e, de repente, o ambiente para ele ficar muito difícil no Flamengo, justamente por não ter escalado o Pedro de início. Eu teria escalado o Pedro de início, mas ele tem o ponto dele, que é colocar em campo um time fisicamente no seu máximo, para justamente fazer funcionar a ideia de pressionar alto, de sufocar o adversário desde os primeiros minutos. E isso funcionou, e o Flamengo achou um gol de escanteio, uma jogada bem trabalhada. Tem ali uma movimentação entre os jogadores do Flamengo na área que possibilitou ao Léo Ortiz subir quase que sem marcação para fazer o desvio de cabeça. Ok, mas o Flamengo sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali na frente, se ganha em pressionar o adversário, quando tem a bola, perde a qualidade de um centroavante que é especialista na área, que tem qualidade técnica, que tem condições de entregar mais com a bola naquela posição do que o Bruno Henrique. Ele fez a aposta dele, que é na ideia dele, que é no estilo de jogo dele, no planejamento que ele queria para aquela partida, foi com o Bruno Henrique, deu certo, o Flamengo fez exatamente o que precisava, ganhou por 2-0, e aí ele tem a moral, não só para respirar aliviado, como para ir para a coletiva e falar para o Pedro que ele precisa se entregar mais aos treinos. Porque o recado que ele dá, no final das contas, é esse. Ele fala, só vai depender dele. Porque ele já está de alta. Ele falou assim, uma coisa é a alta médica. Teve alta médica, ok, está sendo colocado no time aos poucos, ele já chegou a ser titular, ou seja, a iniciar algumas partidas, e até teve bom desempenho em alguns momentos, contra o Corinthians, por exemplo. O próprio Filipe Luiz citou ontem que foi um jogo muito bom do Pedro, mas, pelo que eu entendi, Filipe Luiz, quer mais entrega do Pedro para que ele possa estar num nível físico melhor e, assim, executar as funções que o estilo de jogo do Filipe Luiz pedem. Essa é a grande chave. A vitória não só deixou o Flamengo com a classificação encaminhada, mas deu ao Filipe Luiz o alívio de não ter uma pressão em cima dele e a moral para agora cobrar mais do Pedro. Porque o Pedro é um jogador que tem um histórico de não ser um jogador assim tão dedicado à parte física. Ele se garante muito no aspecto técnico, mas a parte física nunca foi o forte do Pedro. E o Filipe Luiz já avisou, vai precisar ser a partir de agora. É verdade, eu lembro do Davi Luiz falando publicamente que se o Pedro tivesse foco, não sei se ele usou esse termo, mas assim, se fosse um cara mais dedicado a essas questões tão importantes hoje para um jogador de futebol, não é só ir lá e jogar bola, né? O cara tem que se condicionar, se preparar de um jeito absurdo. Mais faminto. Se tivesse mais fome, mais faca nos dentes, ele iria muito mais longe. Eu até estava pensando aqui, ontem a gente falou, né, Breler, confabulando aqui sobre as possibilidades de escalação do Flamengo. Eu falei, ele não vai deixar o Pedro no banco num jogo que, talvez com um pouco de exagero, a cabeça dele, Felipe, estava a prêmio. Se ele não ganha o jogo, a coisa poderia... A gente sabe como é que as coisas são no Flamengo. Se complicar muito para ele. E aí eu estava pensando, será que é mais teimosia, audácia ou convicção? Acho que nenhuma das três coisas. Acho que o Eugênio matou. Acho que é cobrança mesmo ao Pedro, porque ele sabe que em outros momentos o Pedro inteiro, o Pedro 110%, como dizem, vai fazer ainda mais diferença. E não é nada pessoal, né? Essa é a política do Filipe Luiz desde que ele se tornou técnico. As cartas são postas antes. O estilo de jogo que ele pede um Pedro mais inteiro. Acho coerente com a política do sabendo usar não vai faltar, que ele está conduzindo com o Pedro. Ele colocou essa bola no pé do Pedro. Quem pode acelerar esse processo é o Pedro, por tudo isso que a gente está falando. Esse jogo contra o Corinthians, que ele jogou muito bem, ele começou faz 3 semanas já. Sim. Quase 3 semanas. E de lá para cá, o Filipe Luiz tem avaliado que não teve a evolução que ele queria. Em 3 semanas ele podia, né? Devia. Tá tinindo. Porque devia. Ele perdeu espaço. E no fim, tudo está bem quando acaba bem, não é verdade? O Flamengo mostrou desempenho, fez os 2 gols suficientes para pular no saldo, apresentou um bom futebol. E mais uma vez o Filipe Luiz ganha a sua aposta. Foi uma aposta realmente assim arriscada. Falar agora é fácil, que deu certo. Mas no pré-jogo pairava essa dúvida, porque a gente não pode esquecer, o Eugênio trouxe isso aqui ontem, parece uma coisa óbvia, mas ontem uma derrota eliminaria o Flamengo.
Era uma condição bastante no limite. Seu Anhaca também. Também ruim, mas a derrota eliminaria o Flamengo e talvez colocasse em risco até o cargo do Felipe Luiz. Desculpa, Maria. Não, segue. Ontem foi tudo muito simbólico, porque é uma vitória que confirma a estreia do Flamengo na Libertadores. O torcedor rubro-negro cobrava isso, porque sentia que o Flamengo ainda não tinha entrado à vera na Libertadores, estava ali muito preocupado com o brasileiro e acabou agindo com desleixo na competição continental. E ontem, de fato, esteve o Flamengo com gana, com vontade, com intensidade, não necessariamente na sua partida de maior brilho técnico, mas com numa voltagem que realmente conectou o Maracanã com o campo. E além disso, o Felipe Luiz saiu maior ontem, porque é um jogo em que o técnico assume o risco, tem coragem, e assim como o Eugênio também teria começado com o Pedro, mas ele disse uma coisa muito marcante depois da coletiva, né? Que o campo vai sempre dar a resposta para ele. E ele exaltou Michael, porque o torcedor do Flamengo pode olhar e falar: por que tanto Michael? Por que tantas oportunidades? E o Michael, depois que ele sai, o Flamengo corre até alguns riscos, porque o Cebolinha não recompunha com a mesma intensidade dele, a LDU cresceu, e o Michael, com todos os defeitos técnicos, ele se doa pelo grupo. Ele corre o tempo inteiro, ele não deixa de pressionar lá na frente. O Luiz Araújo, da mesma forma, o Luiz Araújo é um cara que tecnicamente é melhor que o Michael e, além de tudo, corre o tempo inteiro, se esforça o tempo inteiro, e o Felipe Luiz valoriza isso. Então, além da vitória, além de ter colocado o Flamengo numa situação muito mais confortável na Libertadores, classificação encaminhada, o Felipe Luiz sai grande dessa história porque bancou suas decisões e, o principal, deu um recado para o grupo. Quem não estiver nessa rotação não vai jogar só por nome. E isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, depois da saída do Jorge Jesus, reivindicava uma cobrança maior, porque às vezes o departamento de futebol deixava os jogadores ali pelo tamanho que tem, tocarem o barco da forma que queriam, não estarem na condição física ideal. E o técnico, Felipe Luiz, que jogou com eles, tá ali cobrando de um dos maiores centroavantes do Brasil. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. Essa questão é importante. Há movimentos de bastidores que nem sempre são muito divulgados, são muito visíveis. Houve a divulgação, é claro. Essa semana o Flamengo trocou um auxiliar técnico. Ele dispensou o Daniel Alegria, que era um profissional que era inclusive responsável pelas bolas paradas do Flamengo, tinha vindo com o Felipe Luiz da base, e para o lugar do Daniel Alegria foi contratado o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio veio não para tratar de bola parada, mas ele veio justamente para ajudar o Felipe Luiz na gestão de grupo. Porque essa é uma questão posta. O Felipe Luiz conhece o elenco, foi até pouco tempo jogador do Flamengo, tinha uma relação de jogador para jogador e passa a ter uma relação de técnico para jogador. É diferente. Tanto que o Fabrício Bruno, quando sai do Flamengo, ele cita que ele e o Gabi, né, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao saírem do Flamengo, eles dizem: agora a gente vai poder voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Essa é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele conhece os jogadores, tem boa relação com os jogadores, essa relação é diferente, é uma relação que agora é de um chefe. O técnico é o chefe dos jogadores, não é mais o parceirão do vestiário, da concentração, da viagem. Ele agora tem que ter uma postura que talvez ele tenha alguma dificuldade nesse relacionamento com alguns jogadores. Então, para isso chega o Rodrigo Caio, que também sai de um ex-jogador do clube que conhece alguns do elenco, nem tanto, né, porque ele já saiu há algum tempo do Flamengo, mas conhece alguns do elenco, e vai ter que ajudar o Felipe Luiz nesse trabalho do dia a dia de: opa, peraí, agora a gente não é mais colega, a gente trabalha numa relação de hierarquia, onde vocês são comandados por nós. Então, a minha leitura é que ele precisou de alguém para ajudá-lo nesse dia a dia, nesse relacionamento que é importante. Quanto ao Michael, ontem, instantes antes do segundo gol, o Felipe chama o Cebolinha e o Pedro. Eles já estão ali prestes a entrar em campo quando acontece o gol do Luiz Araújo. Por quê? O torcedor já estava irritado com o Michael. Não exatamente com o Bruno Henrique, mas com o Michael, porque ele estava errando muitas jogadas. E aí há a diferença. No final de semana, o Felipe foi perguntado na coletiva pela repórter Raíssa Simplício sobre o Bruno Henrique. Porque ele insistia com o Bruno Henrique, que na opinião dela e de muitos torcedores do Flamengo, não estava jogando bem. E ele até foi meio irônico, não sei se foi a melhor postura, ele deu uma risada e falou: não, o Bruno Henrique jogou muito. Agora, o que é jogar muito para o torcedor e o que é jogar muito para o técnico? Para o técnico é jogar muito sem a bola.
É se entregar no momento que o Flamengo não tem a bola para recuperar. E aí, nesse aspecto, o Michael e o Bruno Henrique estão entregando. Só que com a bola, que é o que o torcedor vê, eles não estão conseguindo entregar. Essa é a grande dificuldade. Conseguir encontrar o termo entre jogar sem e com a bola, que é o que aparece mais para todo mundo. Sobre o Michael, o Felipe Luiz disse ontem que, de fato, ele nem precisaria falar, né? Tá todo mundo vendo. O Michael peca muito na finalização das jogadas, na hora de tomar a decisão ele acaba optando de forma equivocada, mas que, por outro lado, era o cara que mais trabalhava no dia a dia para corrigir justamente essa finalização, enfim, seja passando ou chutando para gol. A gente costuma falar que a vida do Felipe Luiz é muito fácil, porque ele tem um super elenco às mãos, um dos 2 maiores elencos, acho que do continente, não só do Brasil, né? Acho que o Flamengo e Palmeiras têm os 2 elencos mais fartos desse país, não gosto desse termo, mas um material humano melhor que qualquer outro treinador por essas bandas. Por outro lado, a tarefa do cara é hercúlea. A administração interna ali deste elenco, que por ter, consequentemente, muitas estrelas, também tem egos maiores do que o normal, não deve ser fácil de lidar, com o agravante dele ter sido companheiro dos caras, ter jogado com os caras. O cara com diretoria nova, ansiosa por resultado. Exato, é o cara que trabalha numa empresa e de repente ele vira chefe e aqueles caras que eram amigos dele na empresa passam a odiá-lo e falar mal dele todos os dias. Isso acontece em todos os lugares, em qualquer segmento. E a pressão externa, que é uma loucura. Gente, ele empatou no meio da semana passada com o Central Córdoba na Argentina. Tinha muita gente, e gente que trabalha como nós aqui, quase que dizendo que acabou a era Felipe Luiz, e que a sombra do JJ, o fantasma do JJ já mais uma vez se fazia presente. Imagina conviver com isso o tempo inteiro. É difícil. Se você ganha, você ganhou porque você tem um timaço, ganhou a Copa do Brasil porque não tinha outro para ganhar, ganhou o Campeonato Carioca porque não tinha outro para ganhar. E não é nem que se você perca, se você empate, você já é questionado. O Dorival ganhou 2 dessas e foi demitido. Não servia. Mas hoje, o Felipe Luiz, dentro talvez do melhor contexto do Flamengo dos últimos tempos, de uma diretoria profissional que trabalha em cima disso, de embasamento. Talvez ele tenha realmente uma sustentação maior. E eu não falo nem sustentação, mas, entre aspas, uma facilidade para você trabalhar. E trabalhar no que te define como treinador. Não trabalhar apagando o incêndio de um diretor que se envolveu na briga com um torcedor em shopping, de um presidente muito ausente, de, enfim, um jogador que se coloca maior que o clube e veste camisa de rival. Então, assim, hoje ele está dentro de um contexto que o ajuda... Um pouco mais respaldado que os anteriores. A ser técnico. Não, e com subsídios mesmo. Sim. Então, sempre que ele tem oportunidade... Ele ressalta o trabalho do Boto e a troca que ele tem com o Boto. Ontem ele falou mais uma vez. Para mim, de 2022 para cá, além do retorno do Gerson, que se mostra muito acertado, a contratação do Luiz Araújo. Para mim, é o principal jogador desse mercado do Flamengo recente. Que trouxe Cebolinha, que trouxe Alexandro, que trouxe muita gente. Ontem, já passo para você, Eugênio. Ontem, a maneira como o Felipe Luiz fala do Luiz Araújo é o que a gente vê em campo. Um dos jogadores que mais se dedica em todas as áreas ofensivas do Flamengo. O Felipe Luiz cita o jogo contra o Bahia. Tem uma recuperação de bola do Luiz Araújo, que ele vai até o meio de campo buscar, retomar essa posse. Ontem o jogador que mais ganhou grandes duelos do Flamengo. Então, assim, era um adversário difícil, num jogo em que o Flamengo poderia dar adeus a Libertadores. Não, em cima disso do que a Mari estava falando, porque se a gente falou de uma aposta que foi deixar o Pedro fora, teve uma segunda aposta na escalação ontem do Felipe Luiz, que foi a entrada do Luiz Araújo da direita, com o Gerson jogando de volante. Porque o que quase todas as prévias estavam dizendo era Everton Araújo, não tem o Pulgar, joga o Everton Araújo e mantém o Gerson na posição em que ele joga normalmente, que é pela direita, sem o Luiz Araújo. Ele faz a aposta, não, eu vou colocar o Luiz Araújo para dar até mais força nessa pressão lá em cima, trago o Gerson para ficar ao lado do De La Cruz, articulando ali de trás. Ele sempre vai ter ganhos e vai ter perdas nessas decisões, né? O ganho que ele teve foi o Luiz Araújo, que fez uma partida importantíssima, ele foi decisivo porque ele bate o escanteio,
E a cobrança de escanteio é fundamental. O Flamengo tem desperdiçado muito escanteio com cobrança ruim. Às vezes do Arrascaeta, às vezes do De La Cruz. E ontem a cobrança foi perfeita na cabeça do Léo Ortiz. E ganha um jogador inteligente para se posicionar na área, na jogada de fundo do outro lado, e receber essa bola no rebote de frente, fazendo o segundo gol do Flamengo. Então pagou. Mas também ele deixou de ter o Gerson mais perto das entrelinhas ali, para conversar mais com o Arrascaeta. O Arrascaeta que vem sendo o grande destaque do Flamengo na temporada. Sem o Pedro para fazer uma parede, sem o Gerson para tabelar com ele, triangular na intermediária, ou o Pulgar, que também faz muito isso, o Arrascaeta sumiu do jogo. Aí aquela história, você ganha ali, perde aqui, vai compensando. O que importa é que no final das contas, não tinha um cara da qualidade do Pedro a maior parte do tempo dentro da área, mas a gente optou por ter um jogador com mais entrega física para recuperar. O Gerson ficou um pouco mais longe da tabela com a Arrascaeta, mas eu ganho do outro lado com o Luiz Araújo, sendo muito firme, não só com a bola, como sem a bola. São opções que ele fez, ele poderia ter feito outras. Não há o certo e o errado, há o que funciona. E ontem funcionou, era o que o Flamengo precisava. 2-0. E o segundo gol do Luiz Araújo, costurado, todo jogado ali. É que o gol do Luiz também não foi simples, não foi fácil de fazer, mas dá para dizer que pelo menos 50% vai para o Alexandro. Numa jogada que o próprio Alexandro disse, ele já executou em outras ocasiões, pela Juventus especialmente. Até ele comentou que o Danilo, ninguém estava entendendo, mas onde é que o Alexandro quer chegar com o que ele está fazendo agora? E a gente vê como ele abre a defesa da equipe equatoriana na sua inventividade, na sua, por que não, genialidade. E que o Danilo, por ter jogado com ele já em alguns clubes, né? No Santos, no Porto e na Juventus, já imaginava mais ou menos o que ele iria fazer. De qualquer jeito, é bonito de ver pra caramba. A gente não cansa de ver, né, Breno? É um jogador com muito recurso. Nossa, impressionante. A gente tá vendo a imagem ali, 6 jogadores da LDU assim, comendo o Alexandre com os olhos, né? Completamente virado para eles. E ele não ele não dá nenhum drible espetacular, nenhum elástico. É só condução de bola, sustentação também na força ali que ele leva o lateral da LDU e muita inteligência. O Alexandro, assim como o Danilo, foi um cara forjado, não é? Pelo menos a ideia de futebol, no futebol italiano. Então aprendeu muito e em vários momentos, tanto ele quanto o Danilo jogavam de zagueiro na Juventus e respondiam muito bem, porque são muito técnicos e inteligentes. E o Filipe Luís valoriza muito esse tipo de jogador. Se a gente pegar fisicamente, o Ayrton Lucas até se encaixaria mais na ideia do Filipe Luís, um cara mais veloz, um cara que dá profundidade, mas o Alexandro, pela inteligência tática e inteligência técnica também que ele tem, se sobressai, e ontem foi uma jogadaça de jogadores. Que é isso, o Flamengo tem caras com muita bagagem. Alexandro, Léo Ortiz e Léo Pereira, o Gerson, De La Cruz. Então, quando esses caras se juntam, a tendência é que saia coisa boa se tiver num ambiente com menos pressão, um ambiente com muita cobrança também. Alexandro que pode vir a ser o lateral do Ancelotti, né? O lateral esquerdo do Ancelotti, até por exclusão. Claro. E muitas vezes não considera o que é fundamental hoje no futebol. Para mim, o mais importante é justamente o que faz o Alexandre ser um jogador especial e com qualidade, que é a inteligência sobre ler o jogo, entender o jogo, saber, é claro que você precisa estar muito bem fisicamente para colocar em prática tudo isso, mas sabe, ter a leitura do que é importante ele fazer no jogo, de como fazer, simplificar a partida, saber o espaço que ele vai ocupar, o espaço que ele vai atacar, a hora que ele vai conseguir sair para o jogo, que ele vai acompanhar o cara que ele está marcando ou que ele vai proteger o espaço. É essa capacidade que hoje é um futebol muito cerebral na Europa, que às vezes aqui no Brasil a gente não consegue pescar. A gente olha o jogador que é habilidoso, olha como ele matou a bola, olha como ele driblou. Mas hoje o futebol é pensado o tempo inteiro. E o Danilo, o Alexandro, são jogadores que aprenderam a jogar o futebol aqui, ó. Claro, precisam estar bem fisicamente, mas o que eu posso fazer para marcar a diferença no jogo? O Alexandro ontem entendeu naquele momento que era aquela jogada. E ele a construiu. E até é algo para o Wesley observar. Ele não precisa ser genial, o cara do drible, do apoio o tempo inteiro. Ele precisa ser equilibrado. E o Alexandro é essa referência, assim como o Danilo também ao longo da carreira sempre foi um lateral equilibrado. Não é encantador para o torcedor. O cara vai gerar ali um nariz torcido, mas para o time funciona muito bem. Agora sobre o Pedro, eu queria só dar um comentáriozinho. Essa primeira lesão dele acontece quando ele ainda tem 21 anos, né? Ali ainda no Fluminense, tira ele. Quando ele aparece super bem no Fluminense e logo... Já é seleção ali, né? Foi convocado e não pôde se apresentar. Exatamente. 21 anos de idade. E aí tem todo esse gap
do melhor momento dele na carreira, do auge ali no Flamengo, e agora com 27 anos ter essa lesão. É o momento dele se provar na vontade mesmo. Eu imagino que deve ser muito difícil todo esse processo de retomar a condição física do dia a dia, da rotina do treino, de você ver os seus companheiros desempenhando, de você ver que o seu time teve vida sem você, tem vida sem você, porque ficou essa dúvida, né? Como que vai ser o Flamengo sem o Pedro? O Felipe Luiz encontra o Flamengo sem o Pedro. Então, de você precisar retomar na unha essa vaga. Então, assim, o Felipe Luiz ontem foi muito claro, só depende do Pedro. Então, ele vai precisar encontrar motivação para, no dia a dia, provar para o Felipe Luiz que essa vaga ainda é dele. Mas não entrega tudo aquilo que ele poderia se tivesse melhor trabalhado fisicamente. Você vê que o biotipo dele é um jogador alto. Ele precisa de força para chocar com os zagueiros, para buscar, para batalhar essa bola. E ele tem técnica, mas nunca foi um atacante forte. Então, ele estava acomodado num clube que, ok, você está me entregando os gols, só que agora chega um outro nível de exigência. E eu acho que isso vem do Felipe Luiz, obviamente, e vem também do Boto. Claro. Não, vamos buscar tirar tudo o que esse jogador pode dar. Então, o Boto banca as decisões do Felipe Luiz no sentido de ter um time cada vez mais no nível de excelência técnica e física. E, como o Breiler falou, isso pode ser muito... Se o Pedro entender isso e conseguir se superar e buscar um aprimoramento físico, pode ser muito bom para o Flamengo, para ele e até para a seleção, que tem carência nessa posição há muitos anos. O vídeo é só isso e nós estamos no páreo. Libertadores ainda está na nossa frente aqui, ó, e a gente vai chegar lá, vamos para a próxima fase, chegar na final, ganhar. O Flamengo é Flamengo. Nós somos os melhores e estamos dando uma atenção à Libertadores agora, o que é necessário, atenção a ela como devíamos, porque jogos anteriores ficou muito escasso em questão de performance, algo do tipo, mas agora sim, foi um jogo como a gente gosta, focado e 2-0. Eu achei que foi pouco, dava para fazer mais, mas fazer o que, né? E agora com relação ao Pedro, eu fiz essa pergunta nos outros vídeos. Se o Pedro tivesse 100% fisicamente, tu acha que ele ficaria no banco? E o Felipe foi lá e respondeu, é o que eles estão debatendo agora. Eles estão também entrando num detalhe que eu já comentei, sobre aquela persistência, aquela agressividade na marcação, que é o que o Juninho faz bastante. Ele corre, pressiona naquela saída de bola. E o Pedro tá faltando isso aí, é isso mesmo. Porque se o Pedro tem isso aí, ele era titular ontem, mas não. Ele colocou o Bruno Henrique como referência, porque o Bruno Henrique sempre foi esse, aquele cara que vai lá em cima, correndo na bola quando volta no goleiro. Eu me lembro de um gol também assim contra o Atlético Paranaense, naquele auge do Atlético Paranaense que ele ganhou a Copa do Brasil. O BH foi em cima, aí o goleiro errou e tomou a bola, e ele parece que rolou, e eu não sei se foi o Arrascaeta, não sei quem foi que fez o gol. Então, é essa agressividade, a gente precisa ir lá, atacar lá em cima, não deixar a bola sair dali. E você vê que o Pedro, ele deixa a desejar hoje, eu não sei se por causa da lesão, a característica dele antigamente já era assim, e isso o Juninho faz bem. O Juninho não é goleador, mas ele vai lá em cima, meu. O Juninho corre demais. E é o que ele precisa para ficar na excelência. Mas, cara, Alexandre jogou muito. Parabéns por aquele gol, o segundo lá. Pô, tá de parabéns. Nunca imaginava ele fazer aquilo ali, não. Cortou, voltou. Como a sorte tá do seu lado do Luiz Araújo, ele foi lá e caixa, mano. É isso aí, tem que fazer mesmo. Mas, assim... Foi pouco. Eu perdi na aposta. Era 3, foram só 2. Era pra ter sido mais, um pouquinho mais de excelência. Mas é isso aí, cara. E vamos pra próxima. Agora é Botafogo já, agora domingo. Ó, rente a ponta. Focar na ponta agora do Brasileirão. Correr que a gente tem que ganhar. O Botafogo tá seguindo agora, entrando nos eixos, mas a gente tem que aproveitar agora e ganhar. Não perder o foco. Já vai voltar, tomara que já volte o Eric Pulgar, eu não sei como é que ele tá, mas é isso aí, o vídeo é isso aí. Se gostou, já meta aquele dedo no like, se inscreva no canal SR lá e ative o sininho de notificações. Compartilha, comenta, diz aí o que você acha, qual foi seu placar e bora junto.
Até a próxima. Saudações rubro-negra.